Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre os 7 erros que geram RFE. O que é RFE? Request for Evidence. É aquele documento, aquela pergunta que o oficial faz para você. Ele não decidiu sobre o seu processo ainda, sobre sua petição, mas ele quer ficou alguma coisa em dúvida. Ou ele quer mais informação, quer mais um documento, quer entender melhor o que você está fazendo. E isso está diretamente ligado com o quê? Com o Business Plan e com o Professional Plan. Principalmente esses dois documentos, né, quando eles são mal feitos, eles geram a maioria desses pedidos de mais evidências, tá bom? Eu sou o professor Evandro Tenca, sou professor da FGV há mais de 32 anos. Minha área de especialidade sempre foi essa, projetos de negócio, business plan, planejamento. É o que eu faço, são os documentos que eu principalmente desenvolvo para meus clientes de petição EB2NW, tá bom? Além disso, eu tenho outros negócios, outros projetos que não têm a ver com EB2NW, só para vocês entenderem um pouco o que que eu faço. Não sou advogado, não quero, não faço petição, nem quero fazer isso. Meu foco é desenvolver um bom documento para que você possa utilizar. E é justamente por isso que eu posso falar sobre esse tema. Por quê? Porque um dos principais erros, né, na hora que a gente vai desenvolver um bom business plan ou professional plan para o EB2NW é confundir o seguinte: num projeto normal, a gente foca no quê? Na viabilidade econômica dele, na viabilidade econômica do seu projeto, no que você vai fazer nos Estados Unidos. Isso é importante? Puxa, claro, claro que é. Só que para o caso da petição, uma coisa importante: pitch é diferente de petição. O que é o tal do pitch? O pitch seria a apresentação interessante de um investimento. Então o foco é o investimento. O foco seria o retorno econômico, pura e simplesmente, daquele empreendimento. Para a petição é diferente. Para a petição, por causa das características únicas dos prongs da Nasar, ou seja, tem importante é mérito, tem importância nacional, você está bem posicionado para desenvolver aquilo que você se propõe, e se vale a pena para os Estados Unidos dispensar você de ter uma oferta de emprego americano, um PERM, uma licença de trabalho, os critérios são um pouco diferentes. Então, isto que é o principal ponto de problemas quando a gente imagina desenvolver aí um bom business plan ou professional plan. Um plano tradicional é feito para o investidor, tá? O que a gente tem que fazer é um plano consistente, lógico, com bem bons argumentos, desenho financeiro consistente, tanto o business quanto o professional, tanto faz, mas ele tem que ser escrito para a necessidade específica do pleito, tá? Para o oficial entender e usar de maneira adequada esses critérios, tá? Porque isso é urgente, porque na verdade o que a gente pode estar percebendo é que até início de 2026, 50% dos pedidos tiveram uma RFE. Recuou um pouco agora, até no começo de março, mas o que a gente entende é que as negativas, ou seja, as negativas dos processos estão aumentando. Por quê? Porque os pedidos estão aumentando também. Então, o oficial ele fica muito mais criterioso na hora de fazer uma análise. Os critérios não mudaram, tá, gente? Eles são os mesmos, só que ele fica mais, né? Vamos dizer assim, o sarrafo sobe um pouco mais, né? Ele fica mais criterioso. Por quê? Porque ele só vai aprovar aqueles que são bons. É que nem uma competição de vestibulares, as vagas são as mesmas. Se aumenta o número de candidatos, cara, o teste tem que ser diferente. Só vai aprovar os melhores projetos. É isso que está dizendo pra gente, tá bom? E muita parte dessas RFEs, né, esse pedido de mais evidência, nasce de problemas no professional ou no business plan, mal estruturado, tá bom? É isso que a gente vai ver. Legal. Entenda o seguinte, a gente tem sempre numa petição 2 grandes grupos de documentos. Os documentos mais que a gente chama cartoriais, isso fui eu que falei que são cartoriais, porque na verdade são mesmo, tá? Que você tem que fazer o quê? Uma administração deles. É sua certidão de nascimento, é seu diploma, comprovantes. O que você tem que fazer com isso? Você pega, traduz, né? Em alguns casos faz o evaluation, no caso do diploma, mas perceba, é uma gestão de fornecedores só. E aqui não tem muita saída, né? Ou você tem um documento ou não tem, ou você tem diploma ou não tem. Ou você tem um comprovante de que você ganha acima da média ou não tem. E acabou, né? É 0 e 1 aqui.
Esses são os documentos mais fáceis de administrar, que são os cartoriais. Mas não se esqueça, tem os documentos que você produz, são aqueles que você vai descrever para o oficial o que você vai fazer nos Estados Unidos, que é o Business Plan, é o Professional Plan, alguns materiais de suporte que eu gosto muitas vezes de desenvolver junto com os meus clientes, porque ajudam ele a modelar como, ou vamos dizer outra palavra, tangibilizar o que ele vai fazer nos Estados Unidos, como, por exemplo, business case, caso de aplicação, a descrição de uma metodologia inspirada ou descrita pela experiência profissional dele. Isso aí faz diferença, tá? E esses documentos que você tem que produzir é onde dá principalmente as maiores falhas de interpretação, porque eles têm que ser feitos de maneira adequada. A diferença principal entre o business e o professional plan é que o business plan é um projeto de empreendimento. Você vai aplicar o seu conhecimento e também a sua seu conhecimento, até do conhecimento educacional, através de um negócio. Legal? É isso. E o professional plan, você vai fazer a aplicação do seu conhecimento e habilidades técnicas e experiência profissional de forma pessoal, direta, tá? É isso que acontece. Normalmente eu gosto de fazer o business plan, porque é mais fácil ter uma comprovação de impacto econômico, tem projeção financeira um pouco diferente. É legal fazer o business plan para muitas especialidades, muito mais técnicas, por exemplo, na área médica, na área para advogados, fisioterapeutas, psicólogos. Por quê? Porque essas profissões exigem, na sua aplicação pessoal, uma licença de atuação nos Estados Unidos. Então imagina, você faz um professional plan e não tem a licença. Aí o cara fica: "E aí, como é que você vai fazer alguma coisa pessoal, se pessoalmente você não tem a licença?". Isso se resolve através do business plan, porque aí você aplica o seu conhecimento através de um negócio. Então, tem uma justificativa por trás aí, então fica importante dessa forma. Os 7 principais erros são os seguintes: ó, o plano é um pitch, não uma petição. Então, cuidado de estar focando só na viabilidade do negócio, esquecendo do que é importante para o oficial. Segundo, vende a indústria, não o seu trabalho. Pô, aquilo que eu vou fazer é um segmento muito importante. Eu vou trabalhar com IA, eu vou trabalhar na área médica, falta médicos. O problema não é o segmento. O foco é o que você vai fazer. O segmento, ok, pode ser importante, pode ser algo preocupante para os Estados Unidos, ou algo legal, mas isso não é o critério de avaliação que o oficial usa. Ele quer saber o seu projeto, o seu trabalho. Outro erro, descreve o passado, não o futuro. Fala muito do que você já fez, do que você é, das suas habilidades, e não descreve em detalhes como você vai aplicar isso nos Estados Unidos. Aí não tem plano de implantação, não tem cronograma, não descreve isso bem. Ele quer saber o que você vai fazer. Quarto erro, importância nacional com argumento fraco, tá? Você vai ter um impacto muito pequeno, um impacto local, vai desenvolver, de repente, um negócio muito simples, não é isso. Você tem que descrever que aquilo que você já vai fazer é de tal ordem tão interessante, tem um método específico, é uma forma de aplicar o seu conhecimento, que você vai ter uma expansão disso. Você vai atingir mais áreas, mais empresas, mais estados, mais pessoas, e tem uma forma, isso depende muito como você faz, mas é como você constrói o seu plano, tá bom? Então tem que ser construído de uma forma que gere um impacto. Eu normalmente quando eu pego um cliente eu faço isso daí de forma geográfica mesmo. Eu digo que ao longo do tempo, definida uma metodologia de trabalho, a gente vai aplicar essa metodologia, treinar parceiros, desenvolver empresas locais, ou seja, você vai impactar uma área maior. Projeções soltas e dados de mercado ruins, então você faz sua projeção, sei lá, baseado num achismo sem ter um lastro adequado. E por último, o sétimo erro é inconsistência e exagero no dossiê. Né? Você já gerou alguma coisa, um dado não bate com o outro, então isso não é legal. Tem que fazer um cruzamento de dados aí, um checklist entre cartas de recomendação, o que você colocou aí no seu currículo e o que você propõe executar, a metodologia que você criou, para que tudo converse e vá para o mesmo sentido.
Legal? Isso é uma coisa importante aí. Por quê? Porque se o oficial percebe que tem inconsistência, na dúvida, cara, qual que tá valendo, essa ou aquela? Ele vai perguntar para você. E a maneira que ele tem de perguntar é meter uma RFE, e às vezes é por besteira, tá bom? É isso aí. Vou passar rapidamente cada um dos 7 erros, e aí a gente, dá uma olhada em cada um deles e fecha, tá legal? Ó, o plano não é um pitch, o plano é um pitch, não uma petição, tá? Essa é uma questão. Porque gera a imigração não avalia a viabilidade comercial, ela quer saber o impacto para os Estados Unidos, principalmente isso. Você tem que conectar aquilo que você vai fazer sempre a uma necessidade nacional concreta. Como é que eu faço? Eu faço uma pesquisa ampla, consistente sobre a dor, a necessidade americana, e aquilo que eu proponho executar, ó, isso aqui que eu vou fazer, tá, vai atender este problema aqui. Isso aqui que eu vou fazer vai atender aquele problema ali. Tá vendo esse problema aqui que está gerando esse prejuízo nos Estados Unidos? Joia. Esse serviço que está no meu, do que eu estou propondo vai resolver este elemento aqui. Então você faz um depara, tá? De forma um mapeamento bem consistente. O erro vem de a importância da indústria, não, seu trabalho de novo aqui, legal, você faz um bom mapeamento das dores, mas o foco aqui é no que você vai fazer. Aqui, o que eu gosto de fazer? Criar um método, uma metodologia, um protocolo baseado na experiência, profissional do peticionário. Não pode ser uma coisa que: "Ah, puxa, vou inventar um negócio do nada aqui, um jeito de trabalho que nunca ninguém pensou". Cara, isso aí não tem consistência, tá? Não bate com o seu currículo, não bate com um caso de negócio real. Você tem que descrever uma forma de atuação de verdade. Uma forma de atuação tem a ver com a sua experiência. Todo mundo tem isso. Só que às vezes você não sabe transcrever, e esse é o pulo do gato. A tua experiência, aquilo que você faz único, diferente, que tem a ver com a sua forma de trabalho, para um documento, que é o método, a forma. Então, esse é um passo que você tem que fazer também. Descreve só o passado, não o futuro. Cara, o oficial quer saber o que você vai fazer. O que você fez é legal? Claro que é, né. O visto é um visto para um trabalhador qualificado, mas ele quer saber o que que você vai executar. Então cria meta detalhada, cria um passo a passo de execução, um plano adequado de evolução do que você vai fazer, né, um roadmap, esse é um nome bonito para isso, tá, um roadmap, ano a ano, o que que você como é que você vai implementar aquilo. Ele tem que sentir que você está propondo, você é capaz de executar, tá bom? Importância nacional com argumento fraco, então isso acontece e talvez esse daqui, o número 4 é um dos mais críticos que aparecem, tá bom? Você tem que demonstrar o impacto. Impacto econômico maior, não só na região onde você está, impacto de geração de empregos, impacto na agregação de conhecimento para sua área de especialidade. Você tem que usar esses argumentos. Aí fica uma coisa consistente. Projeção financeira soltas do mercado, você tem que ter um lastro. Então, toda vez que você projeta, o que eu costumo fazer é meio que calcular o mercado total, acionável, né, o mercado que essa empresa ou essa pessoa, se for um professional plan, consegue atender e baseado nisso, baseado em outros dados de mercado, construir as projeções financeiras de maneira que fique consistente, tá bom? Para não correr o risco de ser, eh, pontuado como sendo especulativo. Falta de evidência objetiva de execução, isso aqui é uma coisa que antigamente não pegava tanto, tá? Até 2024, em meados de 2025 para frente começou a pegar bastante. Que é o seguinte, o oficial quer saber se aquilo que você está propondo, você tem experiência naquilo, sabe fazer aquilo. Então, a falta de evidência objetiva na execução, o que você pode fazer para resolver isso, tá? Casos de negócio, business case que conta a sua experiência na aplicação de um caso real, num formato de storytelling, que é qual que era o problema, qual que era o cliente, ou qual que era a pessoa, o que que foi feito, como é que foi a aplicação disso, e depois, qual o resultado, como é que aconteceu isso, e as pessoas assinam aquele business case e viram um documento real. O business case fala do passado, o que você fez. Só que aí você pode pegar o business case e descrever: isto que foi feito pode ser aplicado no mercado americano desta forma. Mas é uma prova objetiva de execução. Uma outra questão importante é a execução nos Estados Unidos, tá? Isso é uma coisa que muitos oficiais estão pedindo, querem sentir que você já está avançando nisso.
A gente chama isso de carta de intenção. Alguém nos Estados Unidos que conhece o seu projeto, entendeu o que você vai fazer, tem interesse de conhecer melhor. Tem interesse de conhecer melhor, não é obrigado a conhecer. Não quer dizer que ele vai fazer negócio com você, não quer dizer que ele vai te contratar, mas gostou, achei interessante. Essas cartas demonstram que você já está avançando, tem evidência de execução objetiva, tá bom? Isso é uma coisa importante. Contrato, tração real do seu trabalho. Isso é legal. Do tipo, cara, o meu projeto é fazer um aplicativo, tem a ver com a minha história. Legal, ele já está no ar, tem um domínio comprado, entendeu? Coisas que você já pode executar. E aqui inconsistências e exageros no documento que você faz é quando tem inconsistência. Normalmente, para resolver esse problema, se o documento for muito complexo, eu tento não fazê-lo complexo, mas eu uso as minhas estruturas de IA, elas fazem uma varredura e levantam todas as inconsistências. Consigo fazer isso porque elas já são treinadas para isso, tá? Ela tem uma base de dados e de conhecimento, vai, mais de 300 projetos que eu já fiz sobre esse tema, então ela tem como mapear exatamente qual é o problema. Mas aqui é uma questão só principalmente de cuidado. Cuidado com os documentos para que eles não sejam contraditórios. E é isso, gente. O principal resumo geral de tudo é: escreva para o oficial, não para o investidor, né? Tenta ser aí específico, mensurável e comprovado. Lembra o seguinte: tudo que você faz ou coloca na mesa, mesmo os documentos que você vai produzir, quer produzir uma metodologia? Legal, isso tem que ter lastro na sua experiência prática, no seu currículo, naquilo que você efetivamente fez, tá? Tem que ser comprovado, tá bom? Foque no futuro e na necessidade dos Estados Unidos. Prova o impacto com dados e fontes rastreáveis. Mantenha o foco de toda a estrutura do documento, do dossiê, do seu business plan ou professional plan consistente. Legal? E blinde, né, o seu plano ou business ou professional contra a RFE. É essa a principal mensagem que eu queria dividir com vocês, tá? Eu produzo os materiais mais críticos para o EB2NW, o Business Plan, Professional Plan e outros materiais de suporte que eu até citei aí nesse vídeo, que é o construção da metodologia, os business cases, tem uma metodologia para fazê-los, né, para ficar bem consistente, para deixar eles bastante sólidos. Tem um convite para fazer para vocês. Veja materiais que já foram feitos, tá? Gratuitamente, sem nenhum compromisso. Tem um link aqui embaixo, é só você clicar, tá? Pode ver os materiais para, puxa, eu queria ter uma ideia da cara de um business plan, tá lá, escrito. É claro, né? Eu só tirei o nome das pessoas, dados críticos, mas o jeitão do negócio você consegue ver e tá lá. Legal? Convido você aí para entrar no nosso grupo de WhatsApp, é lá que eu compartilho materiais mais críticos, mais específicos também. Inclusive essa apresentação vai estar lá, então se você quiser essa apresentação, se inscreve no grupo, daqui a pouco eu mando ela lá, tá bom? Se quiser meu apoio, meu suporte para fazer algum desses elementos, é só contar comigo, tá aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato. E eu tenho uma novidade que eu vou entregar para vocês, vai estar também aqui no link abaixo, não vai estar agora, mas em futuro, em breve vai estar. Estou criando um aplicativo que vai ajudar você a definir o seu Endeavor, baseado no seu perfil. Você vai colocar o seu perfil para mim e ele vai gerar 3 grandes temas de Endeavor e os seus impactos para, os 3 prongs de maneira estruturada, baseado em toda a minha experiência na minha base de dados. Ele vai fazer isso para você, tá bom? Então não deixa de ver aqui embaixo, esse link pode já estar ativo, e aí a gente avança e desenvolve aí bons projetos. Legal, gente? Bom, agradeço a atenção de vocês, agradeço aí a toda a audiência. Se você gosta do nosso conteúdo, acha interessante, não deixa de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, isso ajuda a esse conteúdo chegar a um número maior de pessoas e vamos em frente. Tá joia? Muito obrigado e contem comigo.